Nós vamos agora conversar com o advogado do direito do consumidor, André Cunha, para abrir um novo quadro aqui na Boca do Povo, a voz do consumidor, porque a partir de hoje, todas as quartas-feiras, 11h30 da manhã, o consumidor tem voz. Aqui na Itaberá, Bandeirantes. André Cunha, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes ligados aí na Rádio Itaberá, FM 98.7 aqui em Blumenau. Tudo bem com você, Jorge? Tudo certinho, graças a Deus. Olha, que bom a gente poder contar com essa parceria com você para dar voz ao consumidor, né? Hoje a relação de consumo é cercada de muitas dúvidas, muitas regras que poucos conhecem. Muitos conhecem muito e muitos conhecem muito pouco. E aqui a nossa missão é justamente isso, dar voz ao consumidor e tentar melhorar a relação de consumo, seja ela pública ou privada, né, André? Isso mesmo, muitas pessoas não sabem, os consumidores não sabem, Jorge, muitas vezes, que a relação do consumidor também está com os órgãos públicos, como o SAMAI, como o transportes, a água, a energia. Os consumidores acabam não sabendo ou acreditando que não há essa relação de consumo. Mas há sim, Jorge. A falta de energia, a falta de água, transportes públicos. Então, o consumidor, a partir de hoje, aí no programa A Voz do Consumidor, porque é a voz dele, é o que o consumidor precisa. Precisa para saber o direito dele e para falar e reivindicar os direitos dele como consumidor. Estamos começando então essa primeira edição do nosso quadro A Voz do Consumidor, e o advogado André Cunha traz aqui algumas dicas importantes, né, para idosos. Isso mesmo, a Jorge. gente tem que cuidar, eu digo a gente que a gente já está se encaminhando para lá também, né, André? Então a gente tem que ficar prevenido, cuidar dos nossos idosos, orientar, porque hoje tem muita gente esperta, de olho na ingenuidade das pessoas idosas, né? As pessoas idosas são pessoas do bem, que acreditam no bem, têm dificuldade de enxergar muitas vezes a maldade, o espertalhão, e entender o que estão nas entrelinhas de uma conversa, de um contato, e a gente tem que sempre orientar, né, André? Isso mesmo, Jorge. A maioria dos idosos hoje, eles são daquele tempo ainda, Jorge, que o imóvel não tinha cerca, não tinha muro, então era tudo muito liberal, era tudo muito livre, pessoas do sítio, né? Uma casa era muito longe da outra, então eles caem nesse mundo real que nós vivemos hoje, principalmente da tecnologia, que é muito dificultoso para eles, mexerem no celular, em computador, acabam na inocência e caindo, Jorge, em muitos golpes, né? E os nossos idosos, que nós precisamos cuidar deles pela ingenuidade e muitas vezes também com a própria família. A ingenuidade deles vai tão longe que chega até a própria família, um parente enganando eles de certa forma, principalmente quando a gente fala em empréstimo consignado, né, Jorge? Mas também muito também como os serviços prestados, e não só do poder público, como a gente falou antes, mas qualquer outro serviço. Muitos idosos vão até as lojas, vão comprar uma capa de celular, daí se vende, ou compra o celular, se vende a capa, se vende a película, se vende carregador, e sai de lá muitas vezes 1.000, 2.000 na fatura do cartão, com uma capa de celular e uma película. Então o idoso ele é enganado, muitas vezes enganado pelos espertalhões que sabem aonde querem chegar, que é o quê? Tirar o dinheiro daquele idoso, porque sabe que ele é fragilizado quanto a isso. Muitas vezes o idoso chega em casa e aí sim, um mais novo, neto, filho, muitas vezes, verificam que houve esse golpe ou houve essa enganação ao idoso, aí recorre aos órgãos ou ao advogado para que ele tente resolver esse problema para ele. Então, nós precisamos priorizar e nada mais do que começar esse programa falando dessas dicas, protegendo os idosos, até porque logo, logo nós estaremos na posição deles. Exato, né? Chamando a atenção para as pessoas se aproveitam da inocência acima de tudo, né? O que os idosos precisam saber, André?
Jorge, embora só no dia 1º de outubro, que é comemorado, então, o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade, o programa de hoje vai trazer como tema essa orientação, né, para a população idosa. Mas quando a gente fala população idosa, lembrando que nós precisamos, mais do que nunca, falar com aquelas pessoas que não são idosas, que vão ajudar os idosos. Porque todo mundo em casa tem um idoso. E um idoso aposentado, um idoso que precisa muitas vezes aí do INSS, precisa ir até o caixa validar o cartão, e eles acabam caindo, nesse momento, no golpe mais sério. Que é o quê? É quando vai sozinho o idoso, não tem ajuda de ninguém, porque geralmente o filho está muito ocupado, o neto está muito ocupado, ele vai até o caixa, tenta validar o seu cartão, precisa validar o seu cartão, ou retirar a sua aposentadoria, ou o benefício do INSS, e ocorre, Jorge, que enfrenta a maior dificuldade, a tecnologia. Muitas vezes nós sabemos que vamos até o banco, tem que colocar digital, tem que passar o cartão, tem que digitar a senha, tem que lembrar a letra. Tudo isso o idoso deixa onde, Jorge? Anotado dentro da capinha com no papel, o cartão. Geralmente, né? E como ele não consegue fazer esse trabalho, Jorge, o idoso não consegue porque é muita informação, e realmente é muita informação, não é porque ele é leigo, realmente é muita informação, ele pede ajuda para a primeira pessoa que está no lado ou a primeira pessoa que está atrás dele na fila. E muitas vezes está ali o golpista. Por quê? Porque o golpista, ele não trabalha, ele só ganha dinheiro. Então ele vai estar só rodeando nesse local que ele sabe aonde que tem a maior sensibilidade do idoso, que é saber que o idoso vai precisar dele. E é nessa hora que ele passa o golpe. Tanto ele pode pegar todas as informações que o idoso acaba dando num papelzinho, e há ainda isso, Jorge. Nós achamos que não? Há muitos idosos que acabam dando ao estelionatário que está ali na fila. Na inocência e na confiança, acima de tudo, né? Para tirar o dinheiro. Porque né? geralmente é assim, né? A pessoa que faz isso, ela não faria uma coisa dessa, pegar algo de alguém auxiliando e tirar proveito disso. Sim. Então ela entende que não vão fazer com ele. É óbvio. E aí se torna um inocente e ali à mercê desses aproveitadores, né? E muitas vezes, Jorge... Desses e dessas isso também. mesmo. E já ocorreu, como vem ocorrendo, mas já ocorreu muito de ele ajudar, esse estelionatário ajudar, sim, o idoso na hora, o idoso tira, verifica o valor. Só que depois, com as informações do idoso, fazer o empréstimo consignado. Tirar, ir lá e retirar aquele... Porque o idoso, a maioria, tem empréstimo consignado. Outro problema, empréstimo consignado, Jorge, todas as vezes que o idoso tem aquela margem de crédito, ele precisa bloquear essa margem de crédito para que ninguém tire, só ele consiga fazer esse empréstimo consignado. Muitos idosos não sabem disso. O próprio site, no meu INSS, né, .gov e .br, lá tem no link que você pode clicar dizendo que você quer bloquear o empréstimo consignado. Né? A maioria dos idosos estão sendo, nós diríamos, a fraude está, na grande maioria, no empréstimo consignado. Tanto de bancos, tanto de qualquer outro estelionatário. O banco, hoje, nós podemos dizer que essas operadoras que fazem o empréstimo consignado, eles são os maiores estelionatários contra os idosos. Porque muitas vezes o idoso já tem um empréstimo com eles, por algum motivo já tem um empréstimo, eles continuam fazendo empréstimo automático, porque tem todas as informações, e agora, com esse novo golpe, que a maioria das pessoas que estão caindo são idosos, que é o golpe aí da selfie, né? Liga para o idoso, diz que é do banco, o idoso tira a selfie, manda para eles, manda foto do documento, e aí eles estão com todas as informações através da tecnologia. Então, quando entra em contato com outra pessoa, ou com outra instituição, com outro banco, ou até com uma loja, se for o caso, eles mandam aquela foto dizendo que são eles, a selfie, porque é através da selfie que acredita-se que seja garantia maior, né? Que não é. Por quê? Porque não é o idoso que ele já mandou aquela selfie para outra pessoa. O idoso é muito inocente quanto a isso, como nós falamos, Jorge. Por quê? Primeiro, ele não faria com ninguém isso, então ele vai, ele acredita, na boa fé, fazer isso. E outra, porque ele não tem acessibilidade, ele não consegue entender, porque a tecnologia muitas vezes não acompanha o raciocínio do idoso.
acompanha o raciocínio do jovem, né? Ou quem tem interesse da tecnologia. Eu conheci um idoso que infelizmente já não está entre nós, mas uma pessoa maravilhosa, viveu até os 92 anos, uma inteligência fora do comum, uma cabeça inacreditável, né? Para a idade, né? A gente imagina, se for comigo isso, né? Chegar lúcido, inteligente, acompanhando tudo, e que entregou o cartão do banco na mão de um golpista, né? Atendeu o telefone, foi ludibriado, foi enganado e entregou. A gente até parou e pensou, mas o senhor em nenhum momento, ele não, em nenhum momento vê. Tanto que eu ouço, tanto que eu li, e em nenhum momento me passou pela cabeça. Recentemente, Jorge, houve também um contato comigo, né? Para tu entregar o cartão do banco? Eles são audaciosos. De uma consumidora também houve, né? Ela relatou para mim que ela entregou, é uma consumidora que ela não é idosa, né? Ela tem seus 38 anos, 40 anos, ela entregou o cartão, ela cortou no meio o cartão, entregou ao estelionatário, que chegou com um crachá de um banco, também é falso. Eles fizeram compra via internet de 4.300, 3.800, tiraram o dinheiro, porque se o cartão está cortado, como é que eles conseguiram tirar o dinheiro no caixa eletrônico? Mas com as informações do cartão eles conseguiram. Talvez eles tinham até foto, documento dela, já tudo em mãos, só precisavam do cartão, ainda que cortado, conseguiram retirar. Então, assim, não é só o idoso, mas o idoso é o suscetível. Então, o nosso apelo hoje é pelo idoso e que a família se atente. Se atente por quê, Jorge? Muitas vezes é através do extrato do INSS que ele vai conseguir identificar isso. Que ele houve, de certa forma, que houve contra ele alguma fraude. O próprio banco, essas operadoras de empréstimo, eles fazem, de certa forma, depositam o empréstimo consignado ao consumidor, ao aposentado, e o aposentado nem sabe que aquele dinheiro está lá na conta dele. Muitas vezes às vezes o desconto é tão baixo que ele não percebe, né? 20, 30, mas é 120 vezes, 72 vezes. Ele não percebe, Ele né? não vai perceber, porque muitas vezes ele até acha que... Eu já escutei vários idosos, o meu pai, que também já não está mais entre nós, sempre falava, o banco está me comendo dinheiro. Assim que ele falava, está porque eu recebia um pouquinho mais, não. E eram empréstimos consignados que estavam ali na folha de pagamento dele, no benefício. Só que ele só vai conseguir identificar, Jorge, não é através do extrato. Vamos supor, cheguei hoje no banco, tirei um extrato para ver quanto que o governo depositou para mim. Eu recebia todo mês 1.320, que é o salário. De repente eu estou começando a receber 1.300. Não é, ali só vai vir 1.300 no extrato do banco. É dentro do extrato do INSS que vai constatar para mim qual é a instituição que está me tirando esse R$20. Isso, né? E quais são esses descontos aí que estão vindo? Né? Isso. E de onde? Geralmente são bancos, associações de aposentado, mas pensa bem, um aposentado aqui em Blumenau recebendo desconto de associação de aposentado em Mato Grosso. Não faz nem sentido. Então, quando é identificado, o consumidor consegue, esse aposentado consegue ir até o PROCON da sua cidade, o PROCON resolver esse problema. Se o PROCON não conseguir resolver esse problema, ainda assim que resolvido, mas se não conseguir, pode ingressar judicialmente, porque em um ingresso judicialmente ele consegue, inclusive, dano moral. Né? No PROCON, não. No PROCON ele vai conseguir a devolução em dobro do que foi descontado. Há casos... Enquanto eu era diretor do PROCON, há casos, Jorge, que o cliente, o consumidor, estava recebendo desconto mais de 10 anos de aposentadoria. E nunca havia percebido, né? Nunca havia percebido. Eu vou te falar. Aí a prescrição faz com que ele receba só 5 anos, porque os outros 5 anos ele já perdeu. Né, no direito. E olha a revolta que dá na pessoa, né? É uma coisa revoltante. R$28 por mês descontado de um empréstimo que ele nunca recebeu. Nunca. Pelo extrato dele, nunca recebeu. Há outros casos que o consumidor recebe aquele empréstimo consignado sem ter adquirido. Ele recebe em uma conta que ele tem aberta, que ele nem sabe muitas vezes que aquela conta está aberta, ativa naquele banco. Já ocorreu várias vezes. O consumidor recebe na conta que ele não conhece
o dinheiro fica lá naquela conta e para ele é como se ele nunca tivesse recebido esse empréstimo. Então ele vai recorrer daquele valor e aí a instituição diz, olha, houve o empréstimo consignado que não houve, porque foi fraudado, a assinatura dele é fraudada, a selfie dele é fraudada e muitas vezes está em outra conta que ele nem sabia que existia aquela conta. Olha só, temos que ficar atento, né? E o nosso papel é justamente esse, orientar as pessoas, os idosos e os familiares para ficarem atentos, sempre estar de olho ali, ver o que está acontecendo também, para auxiliar, né, os idosos a não caírem em nenhum tipo de golpe. Cara, eu imagino a minha mãe tem 6 filhos, todos eles pegam no pé. Coitada. Mas isso é muito bom, né? Se está pegando no pé é porque quer a segurança, né? Quer proteger. Mas coitada, né? Deve estar bombardeada. Ela deve pensar, o que eles acham que eu sou, né, cara? Jorge, é muito importante também destacar, tá, sobre a questão que atinge muitos idosos, que pouco é falado, poucos são falados, inclusive pelos órgãos de proteção, inclusive pelos órgãos de proteção contra, né, as fraudes contra os idosos, que é sobre o endividamento, né, o superendividamento do idoso. Como ele pode ocorrer o superendividamento? Primeiro, empréstimo consignado, ele vai pegando empréstimo consignado, vai refinanciando, aí vai entrando, o que eles fazem? 72 vezes, quando ele pagou 50 meses, eles entram em contato com ele dizendo que ele tem um dinheiro a restituir, ele vai lá restituir aquele dinheiro, então ele pegou aí os seus 10 mil em 72 vezes, ele vai lá restituir R$1.800, mas na verdade é um novo refinanciamento em cima daquele refinanciamento que já tem tudo assinado o contrato, tem a selfie dele, tem o ok dele, o aval dele, então o consumidor acaba indo, né, idoso, no superendividamento, entrando através de empréstimo sobre empréstimo. Outras vezes, o neto, filho, até o próprio parceiro, porque é aquele idoso que já ficou viúvo. Cara, e como isso é comum. Pega o cartão do idoso, Jorge, vai até o banco com a senha, tendo todas as informações e faz um empréstimo, né, contra ali a conta do idoso. Aí o idoso vai procurar os órgãos, vai procurar um especialista, um advogado, e aí sim vai constatar, ou vai até o banco dizendo que não está sendo descontado algo que ele não pegou dinheiro, e vai descobrir que foi o próprio parente que fez isso. Tem acontecido muito isso, Jorge. Às vezes até conscientemente, né? O filho pede, neto pede, companheiro, companheira pedem e acabam não sabendo dizer cumprindo, não, né? Eles não sabem dizer não. E não vão cumprir. E os parentes, né, as pessoas próximas acabam não cumprindo o acordo que é de repassar isso, né? Isso. E acabam endividando o idoso. Até porque é um dinheiro garantido ao idoso, que é o benefício. E um empréstimo, né, garantido, né, também, né, com uma facilidade fora do comum, né? E é muito mais fácil hoje, né, o idoso ter um empréstimo. E muitas vezes não é nem ele que pede, porque o empréstimo é dado primeiro ao empréstimo que nem precisa contratar o idoso. Segundo, o idoso de casa consegue fazer, né, qualquer tipo de empréstimo. Por quê? Porque a garantia de pagamento é através de desconto direto do INSS. E o governo, na forma... Eu sempre vejo os dois lados, Jorge, e sempre digo ao consumidor isso. Há aquelas pessoas que precisam, sim, do empréstimo para pagar, muitas vezes é uma doença que acometeu, é remédio para fazer, quer comprar uma geladeira nova, um fogão novo. Isso o governo faz para facilitar a margem do consignado maior. Só que tem um lado ruim, que é quando que tem a margem maior e o consumidor ou o idoso que não pediu, tem esses fraudadores que entram na conta do próprio idoso, ou como também o estelionatário, que conseguem retirar. O idoso hoje está muito suscetível a isso. Antigamente nós ouvíamos muito sobre o bilhete premiado, que há muitas pessoas caindo em Blumenau ainda. Continua, né? Em Blumenau nós temos casos, se abrimos aí o site da Justiça, nós vamos perceber que tem muitos processos contra, né, bancos referente ao bilhete premiado. Porque o banco, de certa forma, cedeu e não são valores baixos. Nós não estamos falando aqui, Jorge, de R$1.000 e nem de 10 mil. Nós estamos falando de 100, 150, né? Recentemente, 58 mil. Né? Uma idosa caiu aí no bilhete premiado. A gente acaba não divulgando muito, a mídia acaba não divulgando muito para que o próprio consumidor não caia nisso, mas o ideal é que tem que ser feito um trabalho muito grande,
com esses idosos da cidade, e não só Blumenau, mas todas as idades, através, tanto como nós temos aqui uma Profamília, que pode fazer um trabalho muito grande sobre isso com os idosos. O PROCON pode continuar fazendo esses trabalhos para que realmente eles não caiam, principalmente no bilhete premiado, e principalmente a prefeitura, que ela tem o dever de cuidar do cidadão. O cidadão que paga os seus impostos, a prefeitura tem esse dever. Então, há necessidade de fazer um trabalho muito grande referente a isso. Aos idosos, referente bilhete premiado. E eles caem, Jorge. Não adianta, eles caem e não contam. Né? E não contam. Eu tive uma situação... Pela vergonha até depois, né? Eu tive uma situação na família, muito tempo atrás, Jorge, que entraram em contato com, né, um ente que era uma idosa, via telefone, que era aquele cartão premiado que antigamente era cartão de telefônico. Ela tinha que comprar 10 cartões telefônicos e passar os códigos do cartão. Ela colocou o telefone dentro da gaveta, um telefone residencial que eles ligaram, foi até a lotérica comprar 10 cartões para ninguém desligar aquele telefone dela e voltou e passou os 10 códigos do cartão, acreditando que ela tinha sido premiada e que iria ganhar o que eles prometeram a ela. Para te ter uma ideia, não falou para ninguém da família, colocou dentro da cômoda o telefone ligado, foi na lotérica, voltou, ele pegou o telefone que estava conectado ainda e passou os códigos. Para ver como eles conseguem fazer uma lavagem, né? E a idosa, ela, dessa forma, ela tem alguma malícia? Não. Ela acredita que é, porque entraram em contato via telefone. Né? Então, o idoso tem aquela inocência e não tem a malícia porque acredita que aquilo ali realmente está acontecendo. Como a gente diz, não faria, então acho que ninguém vai fazer com ele, né? É muito complicado, mas a gente precisa aí proteger os nossos idosos, né, que têm ainda, Jorge, infelizmente, né, essa inocência e acreditam nas pessoas. São essas pessoas que fazem a educação que nós temos muitas vezes, porque nós também acreditamos, mas nós já somos um pouco mais espertos. Eles têm a inocência do antepassado, dos pais deles, que jamais fariam. Até porque se tirasse um carrinho da frente da casa do outro, o chicote, né, o chinelo comia solto. É verdade. Advogado do Direito do Consumidor André Cunha, que a partir de hoje, todas as quartas-feiras, 11h30 da manhã, vai estar aqui com o quadro A Voz do Consumidor, dando voz a você aqui. Você pode ligar, tirar suas dúvidas, mandar mensagem para a gente com as suas dúvidas sobre seus direitos. André, seja bem-vindo. Semana que vem a gente volta com mais A Voz do Consumidor. Jorge, muito obrigado à Rádio Itaberá pelo espaço. Certeza que nós teremos muita audiência, porque os consumidores, e principalmente hoje os idosos, estão escutando para que tenham seus direitos garantidos, principalmente, Jorge, não caiam em golpes e tenham todas as informações necessárias para ser um bom consumidor. Tá certo.